Fala, nono ano! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Edgar e vamos dar início então a mais um encontro virtual, agora falando de uma matéria nova. A gente hoje vai falar sobre economia nessa República Velha, ou na Primeira República, ou até mesmo na República Oligárquica. Nós vamos falar hoje sobre agricultura, sobre finanças, sobre o início de uma indústria e como era o extrativismo nesse momento. Bom, como é que era a economia do Brasil nessa Primeira República, né? Era muito ligada ao latifúndio. Lembrando para vocês que latifúndios são grandes extensões de terra. Então, obviamente, aqueles proprietários, né, de latifúndio, proprietários de terra, eles acabavam comandando esse momento da República Brasileira. O Brasil dependia, e na verdade até hoje depende bastante, da exportação de matéria-prima, que a gente vai começar a partir de agora a chamar de commodities. Não sei se vocês lembram, em 2008, quer dizer, na verdade em 2013, né, houve uma crise no preço das commodities. O que é a crise no preço das commodities? É exatamente o preço dos alimentos, da matéria-prima, que caiu. Isso fez com que o Brasil perdesse bastante dinheiro e entrasse numa crise econômica. Nesse momento da história, que a gente vai falar agora da República, da Primeira República, algo do tipo vai acontecer. Mas espera um pouquinho que a gente já vai abordar esse assunto. Nesse momento da Primeira República, o principal produto exportado pelo Brasil é o café. E aí o que vai acontecer? Os líderes políticos da época estavam ligados à produção de café. Então o que eles vão fazer? Em 1906, eles vão começar a se reunir. Eles vão se reunir e vão decidir fazer um acordo. E esse acordo é chamado de Convênio de Taubaté. Taubaté é uma cidade que é no interior de São Paulo. Lembrando que as principais plantações de café estão localizadas no interior de São Paulo, interior de Minas e até mesmo no interior do Rio de Janeiro. Esse Convênio de Taubaté era para o quê? Para pegar empréstimos no exterior para financiar a produção agrícola no Brasil. E o Estado brasileiro compraria o excesso de produção para não deixar o preço do café cair. Como é que isso funciona de fato? Vamos supor que o Brasil tenha uma grande safra, né? Ou seja, colheu bastante café. A tendência automática é que o preço do café baixe. Por que isso? Porque você vai ter mais oferta do que demanda. Lembra da lei da oferta e da procura que a gente já falou em sala de aula? É exatamente isso. Então o que acontecia? O Estado brasileiro comprava o café e colocava à venda um pouco. Isso fazia com que se mantesse o preço do café no nível interessante. Só que esse convênio de Taubaté vai fazer com que o Brasil, a sociedade brasileira, se endivide por causa desses empréstimos lá no exterior, só que a dívida é nossa, de toda a sociedade. Os lucros ficavam apenas para os produtores de café. Por isso eu coloquei aqui no slide uma coisa bem importante. Ganhos individuais, ou seja, quem ganhava com isso eram os produtores de café, e as dívidas eram compartilhadas. Compartilhadas por quem? Por toda a sociedade brasileira. Logo depois, vai ter uma outra política econômica, uma política financeira, chamada de encilhamento. Bom, vocês, alguém aí que por acaso tenha contato com esse mundo do cavalo, sabe que encilhamento é a preparação do cavalo para ele poder começar a andar, né? Então, o encilhamento vai ser a preparação financeira do país para o início de uma industrialização. Só que isso não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo porque o Brasil não tinha uma cultura ainda, ou não estava preparado ainda para uma industrialização em massa. Por exemplo, não tinha nem mão de obra ainda para essas indústrias. Tá? E aí, outra política econômica do Brasil vai ser o Fundiloan, ou seja, um fundo de investimentos que vai servir para renegociar a dívida externa, tendo a Inglaterra como maior credor. Então, a Inglaterra vai acabar sendo a maior credora, ou seja, ela vai dar dinheiro, emprestar dinheiro para o Brasil. Como é que vai funcionar, então, esse primeiro processo de industrialização no Brasil, que não vai dar muito certo? A gente vai ver
o Brasil industrial muito mais lá para frente. Fatores que vão auxiliar a implementação da indústria no Brasil. Fornecimento de energia elétrica, então o Brasil já tem essa tecnologia. Crescimento do mercado consumidor interno. Afluxo de capitais estrangeiro. Quando a gente fala que afluxo, é uma intensidade, tá? É um crescente de capital, crescimento de dinheiro que vinha de fora para investir nas indústrias. E também você vai ter a chegada aí de imigrantes, principalmente da Itália. Também temos imigrantes espanhóis e portugueses, tá? É essa mão de obra especializada desses países que vai fazer com que o Brasil tenha um processo de industrialização. O Brasil vai sofrer um forte impacto, né, da Primeira Guerra Mundial. Um impacto positivo, porque como na Europa está tendo conflito e lá eles vão parar de produzir coisas, e muita coisa que nós consumimos aqui no Brasil, ou muitos produtos que a gente consumia aqui no Brasil vinha da Europa, a indústria brasileira vai ter que começar a produzir essas coisas que vinham da Europa. Então a gente fala que essa industrialização ali na segunda década do século XX está muito ligado à substituição das importações. Então vai se produzir no Brasil aquilo que se trazia da Europa, já que a Europa não produz mais. E isso vai fazer então com que o Brasil tenha ali um movimento de industrialização. As imigrações na virada do século vinha muito daquelas pessoas da Europa que queriam fazer a vida na América, queriam uma nova vida, queria se fazer na América, ou seja, eles não tinham muita opção na Europa devido a uma série de questões. Por exemplo, a unificação italiana e alemã, muita gente vai ficar sem terra e aí vai ficar sem trabalho. A única possibilidade deles era exatamente vir para o novo continente para tentar a sua sorte aqui. Já o governo brasileiro ele tinha uma outra ideia. Ele tinha uma ideia de embranquecer a população brasileira. A gente chama isso de darwinismo social. É a tentativa do governo brasileiro de embranquecer a população, porque eles achavam que os negros não eram legais, né? Então a gente vai ter esse processo aí de embranquecimento da população, que obviamente não vai dar certo. Agora a gente vai sair um pouco dessa região sudeste, cafeeira, e a gente vai falar de um outro produto que também foi muito importante no Brasil nesse momento, que é exatamente o látex, ou a borracha. No início do século XX, você vai ter uma migração muito forte de trabalhadores do Nordeste para a região Norte, principalmente ali onde tinham os seringais, ali perto de Manaus, na Amazônia. A gente vai chamar essas pessoas, esses migrantes, de soldados da borracha, porque eles vão ser específicos para a extração do látex. O que vai acontecer com a extração do látex? O látex ficou muito importante nesse momento, porque era dele que provinha a borracha, que vai fazer os pneus, vai fazer uma série de produtos novos, de nova tecnologia, na Europa, nos Estados Unidos. Ou seja, parte também de matéria-prima aí para as indústrias daquele momento. Nessa região vai ter então um boom econômico. Vai surgir obras públicas, muito luxo, muita riqueza, e tudo isso muito em conta desses carinhas aqui, ó, que a gente vai chamar de coronéis da borracha. Na última aula a gente falou um pouco sobre coronelismo, dessas lideranças locais. No caso da produção da borracha lá no norte do país, a gente tem esses coronéis da borracha. Vai ser nesse momento também que vai acontecer a anexação do Acre, né? A partir do Tratado de Petrópolis, o Barão do Rio Branco vai conseguir anexar esse território ao Brasil. E como é que vai ser feito esse acordo, né? O Brasil vai ter que pagar 2 milhões de libras, vai ceder parte do território do Mato Grosso e também vai acabar se responsabilizando, ou pelo menos vai ter o compromisso de construir uma estrada de ferro chamada Madeira Mamoré. Obviamente que isso não vai durar muito tempo. Por quê? Porque as colônias inglesas lá na Ásia também vão começar a produzir látex, e aí isso vai acabar que o preço do látex vai cair, e aí o preço da borracha também cai. E aí acaba também o cenário internacional fazendo com que
esse boom da borracha acabe aqui no Brasil. Vou dar umas dicas para vocês, tá? Tem um seriado que passou na Globo chamado Ned Maria. É exatamente sobre a construção da estrada de ferro-madeira Mamoré. Na verdade, é um livro que depois tornou seriado. Então, procure aí no YouTube, possivelmente tem alguns episódios. Ok? Pessoal, muito obrigado. Essa é a aula de hoje. Nos vemos no próximo encontro.